Não mintam mais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e revistam-se da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. O que tem que deixar? O ser humano, o servo de Deus que nasceu de novo, ele não tem mais mente preso no pecado. A mentira, a blasfêmia, a ira, o ódio, a raiva, o rancor, como diz Hebreus 12, versículo 15. Não se prive da graça de Deus, deixando que toda raiz de amargura brotando vos perturbe. Um dia eu estava na casa do irmão e ele falou aquela expressão, diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí ele falou assim: sabe o que significa isso? Quando você estiver zangado com alguém, peça perdão antes do sol se pôr. Aí abriu minha mente. Não deixe de fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O tempo de pedir perdão é hoje. O tempo de orar, de buscar é hoje. Por quê? Porque amanhã pode não acontecer. Vai que faz que minha irmã lá na Boa Vista que foi dormir e não acordou mais. Aí não dá mais tempo para pedir perdão. E depois que morre não tem mais jeito. Né? Por isso tem que perdoar é hoje, tem que amar é hoje, tem que pregar o evangelho é hoje, tem que falar de Jesus é hoje, adorar é hoje, que amanhã pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 4. O novo nascimento proporciona uma mentalidade espiritual, como disse no 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14 é escrito lá: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, mas o homem espiritual discerne bem a tudo. Existe um paralelo aí entre o homem natural, o ser humano natural, o ser humano de natureza humana, pecador, e o ser de natureza espiritual. Ou seja, quando a pessoa nasce de novo, ele passa a ter uma mente agora espiritual. Ele compreende a palavra. Compreende a palavra. Por exemplo, quando eu era novo convertido, alguém ficava falando assim: tu vai ficar louco de ler Bíblia, vai ficar louco de ler Bíblia. Não sei quem foi ler. Você crente ficou doido de tanto ler Bíblia, pirou de tanto ler Bíblia. Aí eu encontrei aquela passagem de 1 Coríntios, está escrito lá: faça-se louco para o mundo e sabe para Deus, porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí eu digo: está se cumprindo na minha vida isso aqui. Está se cumprindo na minha vida isso aqui. Estão me chamando de doido porque está se cumprindo a Bíblia. Aí porque foi alegre. Pode me chamar à vontade, porque está se cumprindo a Bíblia. A palavra se cumprir na sua vida. Né? Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 3, versículo 3 a 10. Olha o que fala isso aqui. Mas essa palavra é linda. Quando ela fala desse processo que acontece na vida do ser humano que nasceu de novo. Né? É algo. A palavra ela opera de uma maneira especial. Você não tem mais prazer no pecado, mas na graça de Deus. 1 João 3 a 10. Olha o versículo 3 aqui. Antes de tudo, saibam que os últimos dias virão. Glória a Deus, aleluia. Últimos dias virão, escarnecedores com zombaria, andando segundo as paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como estão. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem por muito tempo e a terra surge através das águas pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. E nesse não vive, não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam a seu irmão. Qual é a prova que amamos a Deus? Quando amamos os irmãos. Quando nós amamos uns aos outros. Amamos aos outros. Amados irmãos, tem gente
que deixa até de ir para a igreja porque não consegue mais pedir perdão ao irmão. Não consegue olhar na cara do irmão, não consegue dar paz ao Senhor. Igual no coronavírus. Lá no bom princípio, eu achei engraçado. Todo mundo com medo de pegar coronavírus, ninguém pegava na mão de ninguém. Então, ficava tudo lá. Ninguém pegava na mão de ninguém, com medo do coronavírus. Jesus, tem misericórdia. Também que passou, né? Mas, irmãos, mas nisto, todo aquele que é nascido de Deus não vive na praça do pecado. Por quê? Porque ele tem um aumento espiritual. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Porque ele nasceu de novo. Ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele foi renovado pelo poder da palavra. A palavra agora nasceu. A semente permanece nele. Que semente é essa? A semente da palavra. A semente do Evangelho. Mas, irmãos, olha, você pode observar. Um desviado que um dia frequentou a igreja, que aprendeu, que escutou a palavra do Senhor, ele não consegue, pode ficar descrente, mas não consegue voltar para a idolatria. Não consegue. Porque nele está a semente da palavra de Deus. Não se mistura. Viu? Então, se cumpre isso aqui. Ele nasceu de novo e não vive mais na parte do pecado. Por quê? Agora se endureceu o coração. Isso é um risco. Viu? É um risco. 1 João 4, 10 a 12. O amor, Deus é amor. 4 e 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amar uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Como é que o amor é aperfeiçoado na nossa vida? Viu? Por quê? Porque quem ama uns aos outros, ama a Deus, ele permanece no amor de Deus. Se cumpre isso aqui, 10:16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso aperfeiçoado o amor de Deus. Que maravilha! É aperfeiçoado o amor de Deus no seu coração quando você consegue amar. Às vezes acontece a situação que dá vontade de chamar a polícia, né? Mas a gente vai para o joelho e vai orar para aquela pessoa. Porque a gente chama com o amor de Deus, não é com o nosso. A nossa vontade, às vezes, é fazer que nem Pedro, puxar a espada e descer no pé de gente. Mas Jesus mandou amar. Jesus mandou amar. Eu vi uma pregação um dia desse que eu achei muito engraçada. Por que Jesus disse assim para Judas: com um beijo tu trai o teu mestre? Amigo, com um beijo trai o teu mestre. Aí eu não tive atentado para essa situação. Por que Jesus chamou Judas o traidor de amigo? Porque Jesus não mudou a sua essência por causa do pensamento de Judas. Aí eu digo assim, irmãos, olha, as pessoas podem pensar o que quiser de nós, mas não vai mudar quem somos porque o pensamento dele é igual ao nosso, não. Eles podem falar o que eles quiserem, mas não vai mudar a nossa personalidade só porque eles acham o que a gente achar. Não muda a sua essência, a sua postura, o seu jeito de ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque alguém deu uma opinião por aí. Não, Senhor, o seu compromisso é com o céu. O seu compromisso é com Deus. Não se preocupe se fulano não veio. Você faça a sua parte e Deus fará dele. Se cumpre essa palavra, meus irmãos, tem que amar uns aos outros. E Deus é fiel na sua vida e não traz recompensa. O ser humano, por natureza, é mau. Jesus disse: se vós sendo mal, sabeis dar boas coisas, quanto mais vosso Pai. Capítulo 7 de Mateus escrito lá. Então, o ser humano, por natureza, é mau. Mas o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele regenera por meio da palavra. Ele renova, ele restaura, ele aviva, ele liberta. Amados irmãos, eu achei muito engraçado. Quando a gente vai para a Bíblia e lê primeiro o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21, diz assim: e todos que creram
Os judeus que criam nele, Jesus disse, ó, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele complementa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes prega essa palavra para descrente. Na verdade, a palavra é para quem é discípulo. Só é discípulo quem é crente, só é discípulo quem crê, só é discípulo quem aceitou. Aí diz, conhecer a verdade, ou seja, primeiro tem que ouvir a palavra, primeiro tem que assimilar a palavra, tem que abrir o coração a palavra entrar, tem que dar lugar, tem que converter, tem que abandonar, dizer não, a renúncia. E deixar se moldar pelo Espírito Santo, por meio da palavra, ouvir a palavra. Né? Tem lugares por aí que um cai para ali, outro cai para ali, outro cai para lá, e um pouco caindo para aqui, para lá, um pouco caindo. E eu nunca me preocupei com esse negócio de cair, sabe por quê? Porque Jesus vai levantar. E o que liberta é a palavra. É a palavra que liberta. Eu pregava no sítio um dia e o irmão disse assim, vou chegar para vontade de bater a chinela. Bater a chinela, porque era só ele de crente. Só ele de crente, ninguém quis convertir lá. Eu disse assim, irmão, olha, nós somos os semeadores. O cara boca a roça, queima, aí cerca e fica lá esperando chover. Se não chover, não repata nada. Para quê? Se não chover. Agora, quando chove, ele planta o feijão na terra e dá feijão. E assim também é o Evangelho. Nós plantamos a semente, quem faz chover é Deus, quem faz a semente germinar e nascer é Deus, quem faz crescer e dar fruto é Deus. Nós somos apenas os semeadores. O Evangelho é assim também. E eu declarar para eles, irmão, olha, o Senhor vai salvar um bocado de gente nesse lugar. E vai encher a congregação e tu vai ser o dirigente. Ele falou, não é de mim. Eu disse isso para ele. Eu estou lá hoje, uma igreja abençoada e cheinha. É assim que funciona a fé. A gente tem que crer na palavra e declarar que vai acontecer algo novo, porque Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o verdadeiro nascimento espiritual proporciona segurança, confiança espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu acabou de ler a passagem bíblica. Se o nosso coração nos condena, glória a Deus pelo nosso coração. Agora, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança no Senhor, porque guardamos a sua palavra. 3:18. Olha, vamos ler aqui. Nisso conhecemos o amor. O 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que são da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos, em outras palavras, seguraremos nosso coração. Porque o nosso coração, porque se o nosso coração nos pode acusar, maior é Deus que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aleluia. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que lhe é agradável. Sabe o que é isso aqui? Porque o termo coração na Bíblia fala, não deixe o coração comer o sangue. O termo coração na Bíblia, se você quiser compreender, é só abrir Romanos capítulo 8, versículo 4 a 8. Fala de natureza humana. Na linguagem de hoje, fala natureza humana. O termo coração na Bíblia fala do intelecto, da mentalidade. Ele tem que mudar Romanos 12, versículo 2. Deixe-se mudar, não siga os padrões do mundo. Não se conforme com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que tem que ser renovado é a mentalidade. Deixar o Espírito Santo operar. Mas, irmãos, às vezes passa prova muito interessante. Ali na Boa Vista, aconteceu muitas vezes, o vizinho bota lá o brega dele o dia todinho. O dia todinho. A moça lá do Gêmeo do Nascimento, que a tarrata era colada nas cabeças, tanto horrível do Nascimento. Aí eu digo, puxa essa cardição também, bota aí no rolo máximo para reciclar essa música dele. Mas aí, meus irmãos, imagine, você estando isso o dia todinho, você conseguir ficar firme sem pensar em coisa do mundo. É uma guerra. A guerra começa na mente, na mentalidade. Às vezes, tanto ouvir essas porqueiras do mundo que parece que ele fica cantando na mente essas porqueiras. Não, tem que vigiar. Por isso que você tem que vigiar. E aí, quando diz aqui, se o nosso coração não nos acusar, fala da consciência. Da consciência. Aconteceu uma cena comigo uma vez, que eu fiz uma coisa errada,
E eu ia pregar o evangelho e eu ficava lá preocupado. Não, não dá certo não. Eu não consegui mais. Enquanto eu não fui lá me corrigir, me consertar, passando pelo crivo da prova, pode consultar meu erro, porque eu sabia que se tiver daquele jeito, não ia acabar afundando a ponto de não ter mais força para se levantar. Assim muita gente está nessa situação, né? De estar no pecado, aí fica com vergonha de confessar, com medo de ser ridicularizado, com medo de alguém mangar, de alguém falar. Mas irmãos, enquanto alguém está criticando, você está se firmando na fé. Você está sendo abençoado, você está crescendo espiritualmente, você está conseguindo a bênção do céu, você está entrando mais no reino de Deus e crescendo a vida espiritual. Por quê? Porque muita gente acha que crescer é aparecer, na verdade não é. Segundo Deus, quando nós descemos na presença do Senhor, se humilhamos, buscamos mais ao Senhor, oramos mais, se convertemos mais, confessamos nossos pecados, aí que a gente cresce dentro do Senhor. Por quê? Porque grande é Deus, não somos nós, somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos encerrar. O que nasceu de novo, mais do que um vencedor. É mais do que um vencedor. O novo nascimento proporciona uma vida espiritual, uma mente espiritual e uma conduta espiritual.